Apresentamos o ESD Online do GRESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo doutrinário da doutrina espírita. Meu nome é Rodrigo, sou um dos trabalhadores daqui da casa e hoje a gente vai viajar um pouquinho na maionese. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu ficava pensando, como assim Deus criou o mundo em 6 dias? E aí vem Adão e Eva, e aí eles são os primeiros seres, e aí como é que surge toda a humanidade? Como é que forma um planeta? Tem tanta pergunta que fica pipocando na nossa cabeça. Não fica, não. De vez em quando você não pensa, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou? O universo, ele nasceu antes ou depois de Deus? Né? Se Deus é eterno, então Deus já estava por aqui quando... Não, não. Deus é eterno. Então, primeiro veio Deus, depois veio o universo. Onde é que Deus mora? Dá para a gente ficar viajando na maionese com um monte de questões. E é justamente esse o nosso objetivo de hoje, tentar debater um pouquinho a maioria delas. Claro que a gente não vai trazer resposta para absolutamente tudo. Pelo contrário, o meu objetivo aqui é que você leve algumas respostas, mas consiga desenvolver ainda mais perguntas. E manda para a gente. Não que a gente vá ter respostas, mas a gente pode ajudar você a buscar alguns passinhos aí para clarear esse caminho. Legal? Então, vamos começar nossos estudos aqui. Eu preparei bastante material, a gente foi estudando aqui bastante coisa a respeito da formação dos mundos, a respeito da formação da Terra. Então, a gente montou esse material todo aqui. Eu vou dando uma lidinha aqui e a gente vai pensando aqui juntos. Legal? Claro que esse vídeo aqui está sendo gravado, mas o objetivo é a gente interagir. Então, é como se eu estivesse aí agora tendo a oportunidade de sentar aí na sala da sua casa, a gente numa mesa, trocar uma ideia, bater um papo. Então, vamos lá. Rapidamente, para servir de bibliografia, tá? Tudo que a gente trouxe aqui foi baseado no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, lá desenvolvido por Kardec pela espiritualidade, e também o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, também trazido ali por Chico Xavier. Então vamos pensar aqui. A gente vai trazer, como a gente fez nos outros encontros, tá? O desenvolvimento da nossa linha de raciocínio é baseado nas nossas perguntas mais comuns a respeito do tema. Então, caso a gente não tenha passado pela sua pergunta, né, se pipocou alguma interrogação aí na sua cabeça e a gente por acaso não tenha passado por isso, manda para cá para a gente poder continuar estudando junto. Seguinte, permite usar a tua tela mental. Já que a gente falou que vai viajar um pouco na maionese, que a gente vai sair daqui, né, do planeta Terra, sentar na cadeira e a gente vai olhar agora para o universo e para o planeta, então se permite, ó, trabalhar aqui a tua tela mental. Onde quer que você esteja, se você puder fechar os olhos um pouco, porque corta as informações visuais, e você consegue projetar melhor o que a gente está conversando aqui. Então, de olhinhos fechados, vá lá e pensa na imensidão do universo. Pronto, você está lá flutuando no espaço. Aí lá na sua frente você vê aquela bola de fogo majestosa que é o Sol. Aí você vê os planetas a seu redor. Você olha para baixo, você vê aquele planetão azul bonito que é o planeta Terra. Lá na frente você vê a Lua. Vai viajando aí comigo. Agora vai além. Pensa nas estrelas. Gente, quanta estrela tem aqui ao meu redor. Todos os astros. Lá à distância você vê um cometa passando. Tá conseguindo se imaginar nesse lugar? Uau, né? Lindo demais. O universo abrange uma infinidade de mundos que a gente vê e também os que não vê. Então, e nesse cenário que você está projetando, tem mundos que você, com as suas limitações terrenas, consegue ver e também os que você não consegue. Assim como tem seres que são animados, assim como seres que são inanimados. Por exemplo, aqui nós temos os nossos irmãos animais, os nossos irmãos vegetais, o reino também mineral e também os seres humanos. Então, a gente basicamente hoje aqui, olhando para o planeta Terra, a gente consegue ver daí de cima que nós temos 4 reinos diferentes, né? Basicamente, a matéria ela começa a se condensar, começa a se aglutinar e formam os minerais. Conforme isso vai se desenvolvendo o tempo todo por incentivo da inteligência divina, né? Começa a surgir ali um princípio espiritual nessa conjugação de elementos e surge um vegetal. Esse vegetal começa a perceber o ambiente a seu redor
começa a desenvolver sensibilidade, circulação ali de fluidos e até que desenvolve um animal. E ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, o ser animal ele começa a receber então não mais um princípio inteligente, mas de fato um espírito. E aí, esse espírito, animando um corpo material, desenvolve o reino horminal. Então tudo isso a gente consegue ver aí de cima, olhando para o planeta Terra, são esses quatro reinos. Agora, a gente falou aqui, né, sobre todos os astros que estão ao nosso redor, que existem seres animados, seres inanimados, que existem mundos que a gente vê e mundos que a gente não vê, e existem também os fluidos que enchem todo esse universo. Separe bem. Rodrigo, como assim? Fluido? Pois é, você já ouviu falar em fluido cósmico universal? O que é esse FCU, fluido cósmico universal? Vamos entender. Imagina um peixe, tá? Tá lá o peixinho nadando no oceano. Você tá aí agora olhando para o planeta Terra, né? Dá um zoom ali, chega no oceano, você vai ver. Tem um peixinho nadando ali no meio do oceano. Você vê o peixe, você vê o oceano, não é? Agora, sabe o que é engraçado? O peixe não. Ele não vê o oceano. Na verdade, ele não percebe o oceano, porque ele está imerso desde que ele nasceu e passou a vida dele inteira. Todos os irmãos, toda a família dele, todo mundo nasceu e morreu no oceano. Então ele não tem sentidos para perceber o que é a vida fora do oceano. Ele mal percebe que o oceano existe. Você chegar para ele e falar: olha, sabia que você está dentro aí de um oceano? Ele fala: como assim? Não, não faz sentido. Tem alguma coisa fora disso daqui? E tu ri, né? Você vai rindo aqui das piadinhas, mas é isso, não pode rir do peixe, não. Sabe por quê? Porque com a gente é a mesma coisa. Nós estamos inseridos num oceano universal preenchido de fluido cósmico universal, que é essa energia que preenche absolutamente tudo que existe no universo. Então é dele que se origina o fluido vital, né, que anima o ser vivo. É dele que surgem os elementos que vão construir, por exemplo, uma matéria, uma molécula de água, uma molécula de ferro para poder fazer uma garrafa como essa, uma molécula de oxigênio e hidrogênio que estão aqui pelo ar, que eu consigo respirar o oxigênio. Tudo isso é constituído a partir do fluido cósmico universal. Ficou claro? Deu para entender que a gente fica zoando o peixe que ele não percebe o universo, mas a gente também não percebe. O peixe não percebe o oceano, né? Mas a gente também não percebe esse oceano que a gente está aqui no meio, chamado fluido cósmico universal. Você não enxerga, mas ele está ali. E Kardec, ele traz um pouco mais de base para a gente entender o que é esse fluido cósmico universal. Eu vou pegar um trechinho aqui do livro para a gente poder ler, beleza? Vamos lá. A base de construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal, igualmente chamado de matéria cósmica primitiva. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência. O fluido cósmico não veio, criou tudo e meteu o pé, foi embora. Não, não é assim. Ele incessantemente dá luz às novas criações e recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam no livro eterno. Opa, mundos que se apagam. Gente, a gente está falando de um caldeirão fervilhante aqui, de mundos brotando, de coisas criando, mas os mundos também se acabam. As coisas também se acabam. Calma que a gente vai chegar lá nesse ponto. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Fecha aspas aí do livro. Deu para entender um pouquinho, então, que o fluido cósmico ele está em absolutamente tudo. Então, a gente é formado, materialmente falando, de fluido cósmico. A gente é imbuído com o espírito, com o fluido vital, também a partir do fluido cósmico. Então, absolutamente tudo é constituído a partir dessa matéria geradora
que ele traz aqui. E você já parou para pensar se esse universo absolutamente gigante, ele foi criado, então, por Deus, o universo, né, já que ele, nossa, o universo é infinito, o universo é grande demais, será que ele sempre existiu? Tipo, o universo é eterno? Vamos parar para pensar aqui. A gente conseguiu entender ao longo dos estudos do Livro dos Espíritos, conforme a gente vai questionando o que é Deus, a gente vai entendendo ali os atributos de Deus, a gente entende que existe. Um dos atributos de Deus é eternidade. Deus é eterno. Porque precisa haver uma inteligência suprema, uma inteligência superior para constituir absolutamente tudo que existe no cosmos. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem essa dúvida aqui para a gente. Olha lá, o universo não criou a si mesmo. Ele é fruto da obra divina, da sua vontade, né? Fiat lux, haja luz. Então, aquela ideia que a gente tem de Deus, no início era tudo um silêncio, era o nada. Aí Deus falou, né? Faça-se luz, haja luz, fiat lux. E aí, fiat lux. E aí, pum, de repente o universo explode em mil possibilidades. Vamos continuar um pouquinho aqui com a Gênese de Kardec, para a gente entender um pouco mais sobre essa concepção do universo. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que movem no espaço. A razão nos diz não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, não existe acaso, né, gente? Já combinamos esse negócio aqui, não tem acaso. Lê Kardec. Há de ser obra de Deus. Então, se o universo ele não surgiu do nada, ele foi criado por uma inteligência que é eterna, uma inteligência suprema. Daí o universo ser uma criação de Deus. Agora, como terá Deus criado o universo? Deus o criou de toda a eternidade, porque ele é eterno. Ó, a gente soltou spoiler, é isso mesmo. Por mais que recuemos pela imaginação às mais longínquas épocas, aos supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. O que é uma coisa que pipoca na nossa cabeça também, né? De tentar entender o que é eternidade. Vamos lá, vamos tentar entender. Por que é tão complicado? Porque a gente tem início, meio e fim. Né? Com a nossa visão material, a gente veio para a Terra em determinado momento, a nossa vida começou, por exemplo, aqui para mim, em 1983. Então, em 1983 aconteceu uma fusão de dois espíritos que se amavam muito, eles foram lá, né, eles trouxeram a vida a essa pessoa que vos fala. Em 1983. Nossa, há quanto tempo que isso aconteceu? Em comparação com o universo, não é nada, né? Mas como a gente teve um, entre aspas, início nessa manifestação aqui terrena, é natural que a gente queira compreender as coisas a partir do início, meio e fim. Só que quando a gente começa a tentar entender a criação do universo, quando a gente começa a tentar entender os atributos de Deus, a gente começa a lidar com coisas que são infinitas, que são eternas, bagunça o nosso coreto, não é não? Porque a gente começa a não conseguir encontrar um início. E se existe, então, uma inteligência eterna, o universo teve algum início. Só que isso é muito longe para nossa compreensão. Não tem como a gente compreender tudo que era no início do universo. Porque estava muito distante de um dia Deus ter a sacada de criar um serzinho num planetinha que ia parar para pensar e trocar uma ideia num vídeo perguntando para os outros: de onde que a gente veio? Está muito distante. Então, toda a concepção do universo tem muitas coisas que aconteceram ali que a gente não consegue alcançar, que a nossa inteligência, a nossa compreensão ainda é muito pequenininha perante tantos mistérios que ainda existem para ser revelados. Então, o começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Mais um último trechinho aqui da Gênesis. Tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. O mundo no nascedor não se apresentou assente da sua virilidade e na plenitude da sua vida, como todas as coisas, o universo nasceu criança. Então, do mesmo jeito que o nosso espírito nasceu muito primitivo, muito ignorante, e a gente está aos poucos, né, tentando amadurecer um pouquinho, o universo é a mesma coisa. O universo então, ele nasceu criança. Então, existia um verdadeiro laboratório de tentativas e erros para o universo ir se desenvolvendo e chegar ao que a gente conhece hoje.
A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido cósmico difuso, amontoando matéria nebulosa que se cindiram por si próprias e modificaram ao infinito. Então, fechando aqui essa passagem da Gênesis, a gente começa a entender que através da inteligência divina, as matérias começaram a se aglomerar, começaram a se misturar, e assim começaram a surgir então os primeiros astros, as primeiras estrelas, as primeiras nebulosas, os primeiros astros que hoje a gente tenta entender olhando para o nosso universo. E é engraçado que a gente começa a ver o nascedouro das estrelas que tem bilhões de anos, e a gente ainda acha que a gente é a última bolacha do pacote, que a gente é contemporâneo à criação. A gente é muito besta mesmo, né? O ser humano acabou de nascer, acabou de chegar aqui e já quer sentar na janela. Então, por que que Deus criou esse negócio todo aqui? Tenta puxar um pouco na tua lógica aí. Se Deus criou alguma coisa, deve ter algum objetivo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo da criação do universo? Se uma das leis naturais de Deus é que existe o progresso, o objetivo da construção do universo seja um tabuleiro para que os elementos possam se desenvolver. Então, Deus ele construiu o universo, pelo menos isso numa leitura humana, tá? Deus, então, criou o universo para que os elementos pudessem se desenvolver através da lei do progresso, uma lei natural de Deus. Então, está todo mundo aqui no universo envolvido nesse fluido cósmico universal, animado, né? Animando matéria, na verdade, né? A gente aqui cheio de energia, cheio de vida, para seguir em evolução. Esse é o objetivo dessa construção toda. Faz algum sentido para você? Essa é uma concepção que eu consigo aqui, lendo a Gênesis, lendo o Livro dos Espíritos, é uma ideia que eu consigo desenvolver aqui, mas sou muito limitado também. Então, traz a sua opinião, comenta aqui embaixo para a gente poder continuar conversando. Vamos lá, a gente entendeu que basicamente, né, como que Deus então foi construindo o universo. Mas como é que se forma um mundo, um planeta inteiro? De onde é que Deus tira matéria? Como é que Deus decide criar um planeta Terra? Vai lá. Os espíritos responderam lá no Livro dos Espíritos, abre aspas, que eu vou ler exatamente o que eles escreveram. Pela condensação da matéria disseminada no espaço. Fechado. Eu também esperava um pouquinho mais. Mas a gente precisa entender que a gente não consegue compreender absolutamente tudo, né? O que a gente sabe é que os corpos celestes, eles vão gerando influência, vão gerando impacto uns nos outros o tempo todo, seja na criação ou na renovação dos seres. A incidência da Lua influencia, por exemplo, em algumas coisas aqui na Terra. O Sol exerce influência no nosso planeta. Vários astros vão exercendo influência. Da mesma forma, então, a gente começa a entender que o planeta Terra ele foi construído pela condensação e pela influência de vários astros ao redor que foram concretizando e formando o nosso planeta Terra. O movimento das estrelas, o choque de planetas, a proximidade dos astros, tudo isso gera influência sobre os corpos celestes. Então, como é que Deus criou a Terra, de fato? É bem legal a gente parar para entender isso, porque faz lembrar até das parábolas de Jesus. Tem uma relação. Vem comigo. Jesus, ele usava parábolas para poder transmitir conhecimento para a gente. Por quê? Porque a gente ainda era um espírito muito primitivinho da Silva. A gente tinha muita dificuldade de compreender toda aquela revolução de amor que Jesus estava trazendo, né? Tinha uma mudança radical de olho por olho, dente por dente, e depois os 10 mandamentos, e depois essa questão de como assim amar o meu inimigo. Mas tinha um tempo atrás que eu tinha que cortar a mão do meu inimigo, agora eu tenho que amar o meu inimigo. Era uma baita revolução. Então, para que aquele público conseguisse receber essa ideia com mais naturalidade, Jesus então transmitia aquele conhecimento profundo em forma de alegorias, em forma de parábolas, para que a gente conseguisse compreender aquele significado ao longo do tempo. A nossa compreensão da construção do mundo e do universo, a gente ao longo dos anos recebeu da mesma forma. Então, essa história de que Deus criou o mundo em 6 dias e tirou o sétimo para descansar, a gente até às vezes tenta buscar, não, porque o tempo se conta de forma diferente para Deus, né? Então, gente, o dia para a gente é a virada da Terra perante o Sol. Deus não está sentado embaixo de uma árvore e vendo o dia passar. Até porque Deus não precisa descansar no sétimo dia, né, gente? Você já tinha parado para pensar nisso? Você imagina Deus lá, ó,
pô, martelando, fazendo a arvorezinha, fazendo o bichinho, fazendo o ser humano. Agora, bicho, tô cansado, chega, vou dar um descanso. Deus não tem descanso. Deus está construindo, está criando, está organizando tudo o tempo todo. Imagina Deus tirar férias. Essa coisa de Hollywood. Mas vamos então tentar compreender por que que isso foi importante durante muito tempo. A gente não pode julgar o conhecimento, a cultura, a religião, o pensamento filosófico de outros irmãos. A gente precisa entender por que que isso de fato foi importante durante muito tempo. É a mesma coisa Adão e Eva. Quando a gente começa a entender que Adão e Eva não foram dois seres que do nada Deus veio e aí ele pegou um barro, e do barro do nada surgiu o homem, e o homem com aquela mulher, e aí tirou a costela, e aí de repente eles se multiplicaram e pronto, daí o planeta Terra com bilhões e bilhões de pessoas. É uma explicação tão figurativa quanto, por exemplo, Jesus trazer para a gente os trabalhadores da última hora. Quando a gente entende que, por exemplo, o semeador saiu a semear e ele deixou sementes cair pela estrada que foram comidas pelos passarinhos, e outras sementes caíram lá no campo que floresceram e frutificaram, ali, aos poucos, a gente consegue compreender a importância da gente cultivar o nosso coração para a gente receber as boas novas e a gente conseguir fazer a nossa reforma íntima. Mas durante muito tempo, essa parábola as pessoas entendiam literalmente, até que poucos iam compreendendo com o passar das gerações. As pessoas iam compreendendo o verdadeiro significado. Então, Adão e Eva é a mesma coisa. Construção do mundo em 6 dias e tirar o sétimo dia de descanso é a mesma coisa. É figurativo, super importante para que a gente aos poucos compreendesse uma coisa muito maior, que convenhamos, até hoje ainda é muito distante, é muito difícil da gente compreender no detalhe. Mas essa alegoria funciona, ela é importante para que a gente desenvolva a nossa moral, que a gente desenvolva como sociedade. Legal? Então essas figuras de linguagem, elas não são mentiras, não são historinhas para boi dormir, nada disso, mas elas são importantes para que a gente consiga compartilhar, que a gente consiga se comunicar geração após geração. E do mesmo jeito que tem a cultura, por exemplo, do Adão e Eva, e muitas outras civilizações têm a cultura de um cometa que passa e ele vai sinalizar que é o fim do mundo e esse tipo de coisa. O movimento dos astros, o movimento dos cometas, das estrelas cadentes, isso é acompanhado já há muitos anos. E algumas civilizações acreditam que isso é sinal de previsão, isso é sinal de destino, como foi o tal do fim do mundo em 2012, que graças a Deus o mundo não acabou. Então esses contos, essas lendas, essas figuras de linguagem, elas vão carregando muitos significados que são ambíguos, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento moral. Eles vão influenciando, então, a passagem de um cometa chama a atenção da gente, então a gente passa a mudar, por exemplo, o tipo de cultivo da nossa terra. Por quê? É o cometa que vai definir isso? Não, mas porque alguns astros têm uma órbita, têm um tempo muito cadenciado de se passar. Por exemplo, nosso ano é dividido em 365 dias. Com isso, a gente conseguiu distribuir as estações do ano. A gente começa a entender como é que o movimento da natureza acontece no planeta Terra de acordo com como que o planeta está com relação ao Sol. Então, o Sol sim exerce influência na Terra. O clima, a mudança do clima, está o tempo todo relacionado com a proximidade ou a distância ali da Terra com o Sol. A Lua, por exemplo, próxima da Terra, incide na maré. Mulheres, por exemplo, elas percebem a influência da Lua até no corte de cabelo, ou muitas vezes relacionado ao ciclo menstrual. A maré, ela fica cheia ou ela fica vazante também de acordo com a lua cheia, a proximidade, ou então a maneira que a lua está com relação à Terra. Então, os astros, de fato, exercem alguma influência sobre nós, assim como exercem influência sobre qualquer outro corpo celeste. E só não pode deixar que essa cultura da figura de linguagem defina absolutamente tudo que existe na nossa vida. Existe o nosso livre-arbítrio, assim como existe o planejamento reencarnatório, existe o contexto que a gente está inserido dentro dessa vida. Então vamos lá, já que a gente está falando desse movimento dos astros aí, né? De acordo com o nosso estudo aqui, os astros em movimento, vamos lá,
Eles podem trazer elementos adormecidos dos confins do espaço e se chocar com o planeta, trazendo uma mudança radical na atmosfera, como foi o caso dos dinossauros. Os dinossauros foram lá crescendo, estava a era de ouro e tal. De repente veio um meteoro, pá, acaba com tudo. Beleza. O que foi isso, gente? Será que Deus falou? Errei, chega, vou fazer de novo. Será que Deus pensou nisso? Bom, uma coisa que a gente precisa parar para pensar é: não existe acaso. Então não foi do acaso que veio um meteoro, atingiu a Terra e, puf, acabou a boa parte da vida animal aqui no nosso planeta, né? Não foi por acaso. Então, de fato, a natureza precisou fazer aquela primeira versão, digamos assim, do planeta, para que, de acordo com esse caldeirão, essa bateria de testes que estava sendo desenvolvida, esse planeta estivesse pronto para receber outros tipos de animais que iam se desenvolver, no caso ali os mamíferos, até que chegaria nos macacos, até que chegaria no elo entre o macaco e o hominídeo, até que finalmente esse ser estaria pronto para receber os espíritos que precisavam encarnar aqui de forma bastante primitiva, para que a gente conseguisse desenvolver esses espíritos aqui. Então, esse foi o objetivo. Então, os astros, eles vão fazer choque uns com os outros, vai ter influência magnética, vai ter influência gravitacional, vai ter influência de calor, influência de radiação, tem várias influências. Agora, passou um cometa, isso é sinal que eu preciso jogar na Mega Sena? Não, né? Tem algumas interpretações aí que são meio esquisitas, então a gente não tem essa necessidade. Mas sim, pode ser que o outro cometa caia no nosso planeta e, puf, acabou a vida? Pode, pode. Na nossa leitura racional humana, no mundo de provas e expiações, parece esquisito que isso aconteça? Olha, parece esquisito que isso aconteça. Mas caso a gente detecte um cometa, não, um asteroide vindo na direção do planeta, isso também é motivo para que a gente estude, para que a gente se una, para que a gente desenvolva determinada ciência para poder proteger a nossa casa. Você percebe como tudo que acontece no mundo de provas e expiações, com todos os seres humanos ali, todos os espíritos se desenvolvendo, conjugando, conversando, debatendo, brigando, acertando e amando, tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Até mesmo um cometa passando aqui na nossa cabeça. Então, ali na época dos dinossauros, não tinha livre-arbítrio, né? Não tinha evolução moral. Mas agora, na nossa época, o contexto é diferente. Vamos pensar aqui, vem comigo. A Terra não foi formada pelo acaso, ela era um caldeirão em ebulição, um laboratório de tentativas, erros e acertos. Né? Já conversou um pouquinho sobre isso. Então, a natureza erra. Olha, ela vai gerando resultados, ela vai proporcionando um ambiente propício à vida, e aí, uma vez que esse planeta esteja pronto, ele pode receber. Deus não parou de trabalhar, né, gente? Ele não botou a Terra em modo automático e foi descansar, não foi sentar debaixo da árvore. Ele continua criando. Ele continua criando, por exemplo, espíritos. Espíritos primitivos que estavam em outros orbes por aí, que quando a Terra ficou prontinha, opa, beleza, pega os espíritos mais primitivos aqui, bota agora, porque a faixa de vibração dos espíritos desse planeta vai casar com a faixa de vibração desse planeta. Então vamos colocar essa galera aqui para que eles possam colonizar, aprender, se desenvolver, evoluir dentro dessa casa. Então Deus ele criou essa casa para que os espíritos pudessem evoluir. E os espíritos mais evoluídos daqui, eles podem encarnar no outro orbe que seja mais evoluído, por que não? Então os espíritos eles vão encarnando nos orbes de acordo com a preparação daquela casa. Então, se, por exemplo, aqui na Terra foi necessário que houvesse ali um cataclisma, né, com um meteoro caindo na Terra, e a Terra ela fosse se reformulando toda, até que outro tipo de animal, no caso ali os mamíferos, fosse se desenvolvendo para poder receber no futuro, então, uma alma, né, um espírito, se era necessário isso para a natureza, isso que foi feito. Outro ponto legal aqui do estudo, ó, muito bacana, sobre a formação da Lua, tá? Esse ponto em específico não está na obra de Kardec, tá? Esse é um ponto que a gente trouxe aqui só como curiosidade, especialmente esse trechinho aqui, mas a gente queria compartilhar essa curiosidade com vocês. Os cientistas hoje em dia eles amplamente acreditam que a Lua é resultado de um forte impacto de algum astro lá no passado
com a Terra na época da formação. Então, existem alguns documentários, a gente está vendo, se eu não me engano, foi do Discovery ou foi do History, não lembro, foi um dos dois canais aí. Mostra, né, obviamente, que é só uma animação, é uma simulação, do planeta Terra em formação. E aí vem um grande astro, entra em choque e ele arranca um pedaço do planeta Terra. Esse pedaço que fica aqui, ó, orbitando, que fica pertinho da Terra o tempo todo, com o passar do tempo, a Terra ela vai ficando aquela arredondadinha, né? Girando ali o tempo todo, então ela vai ficando arredondadinha. E aquele pedaço lá que estava ali do lado também foi se arredondando. E esse pedaço aqui, então, virou a Lua. E esse aqui que foi detonado, coitado, se fechou novamente e virou o que a gente conhece como planeta Terra. Então, legal a formação da Lua, né? É um satélite, então é um astro que está muito perto da gente, que exerce de fato muita influência, né, em muitas coisas aqui do nosso planeta. E ele foi, então, de acordo com os cientistas, ele foi construído, digamos assim, a partir de um impacto, de fato, de um astro com o nosso próprio planeta. Então, existem elementos da Terra, da Lua? Sim, assim como existem elementos da Terra em vários outros lugares, assim como existem elementos de Júpiter aqui. Então, por que a gente fica caçando ETzinho, procurando vida inteligente pelo universo a partir da nossa visão de vida? Isso é doido, né? É muito difícil, gente, a gente procurar o ser humaninho na Lua, em Marte, em Vênus. Por quê? Porque a atmosfera, porque a organização dos elementos, ela se mostra de forma diferente. Se aqui a gente tem uma base química do nitrogênio, do carbono, do fósforo, enfim, a gente tem uma determinada composição desses elementos que estão pelo espaço. Ele se compõe de determinada forma aqui no planeta Terra. O contexto de Júpiter é muito diferente. Lá, os elementos eles se agregam de forma diferente. Com isso, eles constituem formas de vida diferentes. É por isso que a gente, com o olho da carne, a gente não percebe, porque o nosso sentido muito limitado aqui no planeta Terra não vai conseguir captar um astro que vibra numa faixa muito diferente da nossa. A gente não consegue enxergar o fluido cósmico universal. Então, vários outros elementos a gente também não consegue captar, a gente não consegue enxergar. Então, bem legal também a gente começar a compreender, né, o quanto que a gente está aí caçando vida inteligente por aí, a gente não acha, a gente começa já, nossa, então beleza, só o planeta Terra então é capaz de receber espíritos, a gente é o centro do universo. Só que não, né? A gente acabou de chegar aqui e já está querendo sentar na janela. Então, existe vida em Júpiter? Claro! Claro que existe vida em Júpiter. Só não existe uma vida exatamente feita como a gente se constitui aqui no planeta Terra. É até considerado, e aí, voltando bem aqui para a questão da doutrina, conversa-se muito também a respeito disso, que espíritos muito evoluídos, de fato, colonizam, estão habitando Júpiter. Então, pelo que a literatura traz, pelo que os espíritos estão trazendo, existem espíritos evoluídos lá no planeta Júpiter. Então, o planeta evolui também, o planeta evolui. Agora, não é a pedra forrada de água, o planetinha azul, que nada mais é do que matéria, viajando no espaço. Não é a casa que evolui. Olha ao redor aqui. Não é esse escritório que era todo de paredes brancas e não tinha nada, que do nada ele evoluiu e ele ficou roxo com uma estante colorida atrás. Não, houve a influência de um serzinho aqui dentro, né? Então alguém pintou essa parede, alguém organizou os móveis dessa casa. O planeta é a mesma coisa, não é o planeta que evolui, é a psicosfera, que é a vibração de todos os espíritos naquele orbe, que por causa da evolução moral, por causa de toda a reforma íntima, a gente começa a vibrar mais alto. Com isso, a gente eleva o nosso planeta de mundo de provas e expiações para futuramente o mundo de regeneração, que a gente tanto fala na doutrina espírita. Consegue compreender, então, que o planeta evolui, mas evolui de acordo com os seres que estão ali dentro dele? Pega aqui a evolução do planeta Terra, né? Quando ele era um caldeirão borbulhante ali. Naquele momento, os elementos eles estavam se conectando, estavam se formando, e até que a Terra, depois de muitos cataclismas, ela foi se consolidando, né?
e foi formando aquele ambiente propício para a vida. Naquele momento, ainda era um mundo muito primitivo. Então, os espíritos que vieram para cá, na época de um mundo primitivo, os espíritos que estavam chegando aqui, claro que a psicosfera toda do planeta era uma vibração muito baixa. Conforme o planeta, então, ele vai evoluindo, leia-se, conforme a vibração dos seres vai evoluindo, opa, espíritos, então, um pouquinho mais evoluídos começam a vir para cá. Então, a gente começa a se desenvolver, o planeta de mundo primitivo vira um mundo de provas e expiações, que é o momento que a gente está hoje. Então, sim, a gente tem que passar perrengue, porque faz parte do nível evolutivo da nossa casa. E daqui a pouco, se Deus quiser, não tem essa história de que o mundo vai para a regeneração e a gente vai ficar para trás. A gente precisa entender o que significa isso, né? A gente brinca muito disso. Ah, caramba, a gente vai para o mundo de regeneração, a barca está passando. Será que a gente vai? Será que a gente não vai? Não é o planeta que vai embora. É a nossa vibração que precisa estar em harmonia com a vibração dos espíritos que estão encarnando, para que a gente consiga evoluir moralmente, fazer a nossa reforma íntima e vibrar numa faixa do mundo de regeneração. Então, esse é o nosso objetivo. Aqui, ao longo do nosso encontro, no nosso estudo de hoje, a gente entendeu um pouco, então, desde a concepção da construção do universo, esse verdadeiro tabuleiro da evolução dos seres e dos elementos. A gente começou a entender um pouquinho, então, a concepção do planeta Terra, desde a constituição do planeta Terra, porque os tipos de seres que estavam vindo para cá, a vibração do planeta Terra, de acordo com os seres que estão aqui. Então, por isso que é um verdadeiro acerto e erro, né? A natureza ela vai se ajustando o tempo todo. Para quê? Para a evolução dos seus seres, para a evolução dos seus habitantes, para que venha um espírito, para que venha uma inteligência maior, para poder cuidar daquela casa e manter a lei de progresso, a lei de evolução. Então a gente está evoluindo o tempo todo dentro desse planeta para que a gente possa ir para um outro planetinha, para que a gente possa receber outras pessoas, para que a gente possa se ajudar e a gente possa melhorar todo o universo. Gente do céu, daria para ficar aqui milênios trocando ideia sobre isso, mas a gente precisa fechar esse estudo. Vale a gente lembrar aqui para a gente concluir o estudo de hoje que Jesus trazia aquela frase de há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o planeta Terra, ele é uma das muitas moradas que existem. A vida da maneira que a gente entende, talvez a gente ainda não seja capaz de encontrar por aí. Mas isso não quer dizer que não exista vida inteligente por aí. Com certeza existe. Porque não faria sentido toda a concepção do universo, toda a construção do universo que a gente viajou na maionese aqui hoje, é um único planetinha. Aí encarnar meia dúzia de gente, para a gente ficar aqui nessa politização, se a gente vota em candidato A ou candidato B, para a gente tentar amar o próximo, é muito mais do que isso, gente. Dá muito trabalho. Deus deve ter tido um trabalho do... Olha, eu acho que ele merecia descansar no sétimo dia, coitado, ralou a beça. Mas Deus não cansa. Deus é puro amor. Ele está em constante trabalho o tempo todo. E é fascinante a gente tentar entender um pouco mais disso, né? A gente começar a decifrar essas figuras de linguagem que a gente aprendeu ao longo dos anos e a gente começar a entender um pouco mais o que é todo esse processo. Então, eu deixo aqui para vocês um beijo no perispírito e você deixa aqui para gente o seu comentário, a sua pergunta. O que você achou desse nosso encontro? Alguma pergunta que a gente não tenha trazido para cá? Eu espero que tenha, para que a gente possa continuar estudando e continuar trocando por aqui. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.